Deu ruim pro time, hein? O Náutico perdeu pro Bahia e amarga a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. O time que teve um jogador a mais desde os 12 minutos do primeiro tempo e não conseguiu furar o bloqueio da equipe do Bahia, nem conseguiu vazar o goleiro Danilo Fernandes. O time do Náutico, que, ao meu modo de ver, é um time completamente perdido, não tem esquema, não tem opções, é sempre bola na área, é sempre levantamento. O time do Bahia tem uma zaga bastante alta e ganhou todas. E o Náutico não tem infiltração, não tem 1-2 ali pelo meio. E o Chiesa é um espectador do jogo dentro do campo, porque ele não participa, ele não procura o lance, ele não vai atrás, ele não chama a bola para fazer o pivô. Enfim, o Náutico foi mal, perdeu para a equipe do Bahia. E ó, torcedor, já começa a preocupar porque a equipe não tem uma cara. E o treinador que vai chegar, né, que vai comandar os destinos do Timba, vai ter que começar do zero. E não sabe se esse grupo é o grupo que o treinador quer. Vai ter que ser, né? Porque não dá mais para escrever jogadores nessa primeira janela. Então, é isso aí, né? O Dudu Capixaba até tentou, se esforçou, colocou 2 meias, colocou o Jean Carlos, colocou o Eduardo Teixeira. Mas eu acho que na hora que o Bahia fez o gol, através do Douglas Borel, que acabou sendo expulso, aliás, eu já tinha comentado aqui no meu comentário anterior sobre o esporte da expulsão do Raiva Negas, da expulsão não, do cartão do Raiva Negas, que ele tirou a camisa. Já tinha falado que o jogador tinha que ser punido. Aí vem o lance no jogo do Náutico contra o Bahia. O Douglas tinha cartão amarelo, o Douglas Borel, fez o gol, tirou a camisa, tomou o cartão amarelo e expulso, cara. Vê que prejuízo. Ainda bem que o Bahia, né, se comportou bem, fez uma defesa, 2 linhas de 4, se defendeu muito bem. E ainda teve um gol lá, meu amigo. Um gol anulado que não teve VAR, porque a bandeirinha se precipitou e levantou a bandeira antes do lance ser completado. E aí o jogador tinha condição. E o Bahia tinha feito o segundo gol aí, ó. E a arbitragem foi horrível, pelo amor de Deus, hein. Bom, mas a gente vai mostrar o gol, vou falar mais sobre esse jogo do Náutico diante da equipe do Bahia. Acabou perdendo o Timba, 1-0 tricolor de aço. Bahia que agora, né, dorme líder da competição e uma vitória em casa, uma vitória fora e com um jogador a menos. Aliás, vale salientar que no segundo tempo, né, o Náutico estava com um jogador a mais, mas o Djavan entrou rasgando e aí recebeu o cartão vermelho direto, mas já estava mais de 20 minutos aí no segundo tempo. O Náutico realmente não teve competência nem com homem a mais para fazer o gol, quanto mais em igualdade de condições. E vou falar uma coisa que eu ia completar, que era justamente do Dudu Capixaba. No momento em que 12 minutos o time do Bahia faz 1-0, tem um jogador expulso, meu amigo, abdica de um volante, bota mais um atacante ou bota mais um meia, vai para dentro para buscar o empate. Acho que o Dudu Capixaba faltou experiência nesse ponto para que ele pudesse modificar o time do Náutico logo aos 12 minutos, quando o jogador Douglas Borel, que fez o gol, acabou sendo expulso. Não deu pro Timba. Agora o Náutico tem jogo contra a equipe do Operário pela Série B só desse domingo que vem a 8. Antes, na quinta-feira, tem um retrô na final, a primeira partida da final do Campeonato Pernambucano de Futebol. Muito bem, olha, Semana Santa, a gente está aqui no nosso canal e desejando uma boa Páscoa para você. Espero que você tenha refletido bastante nessa Semana Santa, né? E acima de tudo orar, né? Pedir a paz, e coisas boas, fluidos positivos para a nossa vida. Uma boa Páscoa para todo mundo. Olha, já chega no canal chegando e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o nosso canal youtube.com/Roberto Nascimento TV. Aqui o nosso compromisso é sempre conversar com você, falar sim de futebol, do nosso futebol, mostrando o que a gente tem de melhor e, claro, sempre elogiando, mas criticando também de forma construtiva. Esse é o nosso propósito aqui no canal, tá? Náutico perdeu de 1-0 para a equipe do Bahia, você vê o gol aí, logo aos 12 minutos, bola enfiada, aí o Douglas Borel domina, gira e dá um bico nela, meu amigo. 1-0 para a equipe do Bahia, e aí o Douglas foi comemorar. Já tinha cartão amarelo, né? Ele foi apenado com cartão amarelo aos 5 minutos, e aí aos 12 minutos tira a camisa, e aí toma o segundo amarelo vermelho. Bem empregado, cara. Eu acho que o jogador, quando faz
o gol, que é o momento mais sublime, mais importante do futebol, ele vai tirar a camisa, que tem patrocinador, que tem o escudo do clube, isso tudo. Eu já falei isso aqui em alguns comentários, inclusive no comentário anterior, você pode ver no Jogo do Esporte, eu falei sobre a história do Raiva Negas que tirou a camisa. Então o cara vai tirar a camisa. E aí, meu amigo, eu vou falar um negócio. O Guto Ferreira, treinador do Bahia, deve ter ficado com aquilo, né? Bom, para não dizer outra coisa, né? Mas, bom, o que acontece é o seguinte, o Náutico não jogou bem, mais uma vez, o Náutico não foi bem, o Náutico tem a posse de bola, não sabe o que fazer com a bola, porque não tem sistema tático, não tem variáveis, não tem opções, o tempo todo, passa a bola de um lado para o outro, vai além de fundo, cruza. Se você tem uma zaga bem postada, o time do Náutico com Chiesa assistindo o jogo dentro de campo, não dá em nada, e foi o que aconteceu. O Náutico não conseguiu empatar o jogo, não conseguiu pressionar o suficiente para empatar. Tentou com o Jean Carlos, aliás, o Jean Carlos foi o único do time ali que procurou muito o gol. Ele procurou de faltas, de bola fora da área, tentou de todas as maneiras, mas não conseguiu. Teve a estreia do Bruno Bispo, né, o zagueiro, que a gente não pode nem falar alguma coisa porque o Bahia não pressionou. O Bahia se fechou aos 12 minutos e tentou se defender e jogar no contra-ataque com o Jacaré lá, com o atacante do Bahia, que brigava sozinho com a defesa do Náutico, então a gente não pode nem avaliar a entrada do Bruno Bispo. O Náutico entrou com o Evandro, o Chiesa, 2 atacantes só e 4 jogadores no meio campo, com o Haldner, o Djavan voltou ao time, o Eduardo Teixeira e o Jean Carlos. Acho que por ter um quadrado, por ter 4 jogadores no meio campo, era para o Náutico criar mais, mas o Náutico não criou, o Náutico não foi esse time que buscou realmente o gol de forma tranquila, sempre era lançamento na área, sempre era chuveirando na área, e a defesa do Bahia muito alta ali, com o Luiz Otávio, né, com o Luiz Henrique, também com enfim, a defesa do Bahia bem postada, acabou fazendo vários cortes de cabeça e o Náutico não conseguiu chegar. Eu diria para vocês o seguinte, que a gente está preocupado com o futebol do Timba, viu, torcedor? Eu mesmo estou preocupado. Eu vejo a situação não nada boa. O Náutico precisa definir essa questão do técnico, que seja um técnico experiente, que seja um técnico que faça o time realmente jogar, que tenha um conhecimento de Série B, porque essa é uma mega Série B, cara. Vai ter só partida difícil, só partida complicada, só adversário no alto nível, então é complicado. Claro que está no começo ainda, o Náutico são 2 partidas, 2 derrotas, mas você vai deixando de pontuar, você vai deixando de fazer o dever de casa e aí as coisas se complicando. E quando você vê, já não dá mais tempo. Então precisa ter uma atenção especial, precisa definir esse treinador, precisa saber que o grupo tem que trabalhar taticamente, esquemas posicionais, funcionais, enfim, para que o Náutico possa fazer a diferença nesse campeonato. Tem bons jogadores, né, que podem fazer a diferença, mas a gente não está vendo isso. Olha, deixa eu fazer uma crítica aqui ao árbitro. O árbitro perdeu o controle completamente do jogo, que é do Distrito Federal, Rodrigo Batista Raposo. Perdeu completamente o controle, porque ele teve a expulsão e os jogadores do Bahia começaram a cair, goleiro cair, jogador cair. Olha, a gente teve uns 20 minutos de paralisação, torcedor, se você fizer uma análise, bola parada o tempo todo. E a CBF tem que abrir o olho para isso, cara, porque todo jogo que o time tá ganhando, o goleiro cai 200 vezes. Toda bola o cara fica com a câmera, vai lá, para. E outra, quer dizer, além disso ele perdeu o controle porque o banco do Bahia começou a reclamar muito, o Guto, todos os jogadores, e o próprio técnico do Náutico, do Capixaba, também criticando o tempo todo e reclamando porque a bola estava o tempo todo parada. Não teve quase que jogo, né? Porque realmente essa condição o árbitro não teve de manter o jogo no ritmo, de fazer a bola rolar. E já há uma norma aí da CBF para que não pare todo o lance, porque se o time está ganhando, ele para o tempo todo o jogo. Foi isso que aconteceu também com relação ao Bahia. E não só estou falando do Bahia não, isso acontece com o Sport, com o Náutico, com o Santa, qualquer clube. Praxe, parece que dos jogadores, quando estão ganhando, cair, o goleiro cai 10 vezes, vai atendido, é um negócio impressionante, isso é lamentável. Mas o Rodrigo foi muito mal, o Rodrigo Batista Raposo do Distrito Federal foi muito mal, e a Leila Nayara Moreira também foi muito mal no lance lá, que o gol do Bahia, na minha opinião, o cara tava legal. Só que ela parou antes, o juiz parou antes dele completar o lance. Mas ele ia ficar cara a cara pro gol, ia fazer o gol como ele fez. Só que o Náutico, o parou antes, apitou antes da conclusão do lance.
Bom, o time do Náutico teve uma mudança do sistema de zaga com a entrada do Bruno Bispo. Então o Náutico foi com o Lucas Perry, Hereda, Bruno Bispo, Camutanga e o Júnior Tavares, 4 jogadores no meio campo. O Djavan, o Haldney, o Eduardo Teixeira e o Jean Carlos, que eu acho que não dá para jogar Eduardo Teixeira e Jean Carlos, os dois são justamente meia esquerda. E além disso, o próprio Júnior Tavares joga naquela função também, às vezes ele aparece como meia esquerda, só fica 3 jogadores ali ocupando o mesmo espaço. O ataque, 2 jogadores só, o Evandro e o Chiesa. Mas as mudanças do técnico do Capixaba, ele tirou o Haldner, colocou o Ralf, tirou o Eduardo Teixeira, colocou o Pedro Vitor, tirou o Evandro, colocou o Leandro Carvalho, tirou o Chiesa e colocou o Léo Passos. E o Djavan acabou sendo expulso no segundo tempo. Esse é o time do Náutico. O time do Bahia com Danilo Fernandes, o Douglas Borel que foi expulso, o Inácio, o Luiz Otávio, o Luiz Henrique, Patrick de Luca, depois Emerson Santos, o Rezende Daniel, depois Jonathan, que foi substituído também pelo Didi, o Raí, o Marco Antônio, depois o Rildo, o Jacaré, depois o Ronaldo, o técnico Guto Ferreira, que comandou brilhantemente o time do Bahia. Aliás, já são 2 vitórias do Bahia e o Bahia é líder do Campeonato Brasileiro da Série B. Começa bem o tricolor de aço. Galera, não esquece aqui o like e o joinha. Já está inscrito no canal? Obrigado. Se não está inscrito, se inscreve. Fala para todo mundo, youtube.com/Roberto Nascimento TV. Fica na paz, fica com Deus. Um grande abraço. Obrigado, hein? Boa Páscoa!